capião junto. Em 2011, desde 10 de dezembro de 2011. O que a doutora vai ter que fazer? Uma dica que eu dou, a doutora vai também trabalhar com o uso capião, mas como que a doutora vai fazer? Vai distribuir o uso capião usando a súmula 237. O uso capião, podemos usar o uso capião como matéria de defesa. A súmula 237 do Supremo é aquela que fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, eu oriento a doutora a distribuir o uso capião. Esse uso capião, a doutora vai mencionar a súmula 237. E como nós estamos falando de um imóvel de bem público, né? Como ainda tem muito juiz conservador, por mais que a gente tenha várias decisões, várias situações, imóvel público desafetado, imóvel público sem destinação social, tem várias decisões de uso capião de imóvel público, mas nesse caso, para a doutora não correr risco, como a situação já é tensa, faz o pedido de uso capião, mas o domínio útil. O que é o uso capião domínio útil? O cliente não vai se tornar proprietário, ele vai se tornar, na verdade, ele vai ser dominatário, é um termo que é utilizado, né? Ele não é proprietário, mas ele vai aparecer na matrícula do imóvel uma averbação da decisão, da sentença, que ele tem o domínio útil. Amanhã ou depois, se ele quiser vender isso, ele pode vender o domínio útil, nunca a propriedade. Mas ele pode usar isso para poder justificar a posse dele lá. É o único meio que a doutora tem de trancar o cliente lá e tentar salvar ele na posse, entendeu, doutora? Aí o que acontece, doutor? Em um determinado tempo ele casou. Ele casou. E a mulher falsificou um documento que ele tinha cedido para ela, a parte de um quarto, porque ele mora na frente e fez tipo kitnet ao fundo. E ela fala que ele cedeu para ela um pedaço desse terreno. Em uma ação de dissolução de união estável, o juiz entendeu que o documento era verdadeiro e concedeu para ela um pedaço que nem é pertencente a ele. É uma sentença bem... Meu Deus. Bem tá no nome. Doutora, quando a gente acha que a situação não pode piorar, ela piora, né? E aí o que acontece? Essa mesma mulher, usando a bela sabedoria, aplicou medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E ele está afastado desse imóvel desde então. Meu Deus. Agora, a situação dele é ruim, hein? O bom, sabe o que é bom fazer, doutor? Falar para ele, olha, o seu caso não dá para ser pior. É verdade, né? Não dá para ser pior. O que eu posso fazer aqui é tentar te defender com base no próprio uso capião, que é um uso capião específico, de domínio útil. Mas tem várias situações para te prejudicar. Eu vou tentar consertar aqui, consertar ali, porque o uso capião pode ter a posse direta, morar, residir, indireta, alugar ou emprestar, ou ser alternada, né? Ele tem a chave no bolso, ele toma conta. Então, essa posse qualificada para uso capião, a doutora consegue consertar. No caso dele, dá para falar que o imóvel está fechado, a chave está no bolso dele, alguma coisa assim. Dá para justificar, dá para falar que ele não deixou de ter a posse. Ou não entra nem no mérito, mas se alguma coisa acontecer numa oposição de alguém, dá para justificar. Mas é o único meio que a doutora tem de tentar salvar esse imóvel. Uso capião de domínio útil. É o único meio que a doutora tem. Anota aí, doutor, o RESP. O RESP, o recurso especial, é o 507... 798. 38? 507, 798. 798. Ou seja, dá para fazer uso capião, tem uma justificativa forte, né, que é o uso capião de domínio útil, e o outro lado bom, né, que esse uso capião ele já é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, né, e a súmula 237, então esse uso capião, na verdade, a doutora vai ter que usar o quê? A súmula 237 e o uso capião de domínio útil, com base no recurso especial. Tá. Doutor, mesmo com a emissão de posse, né, que o município colocou, e eu apresentei uma contestação, mas eu não fiz um pedido de contraposto. Eu posso ainda estar... Pode fazer isso. A doutora pode distribuir o uso capião e fazer uma petição lá no outro processo, pedindo a suspensão daquele processo, até que seja julgado o uso capião, é uma saída. E pode se a doutora quiser também, o cliente tiver condições financeiras de pagar, pode ser feito embargos de terceiro usando o uso capião a favor. Entendeu, doutora? Entendi. A doutora faz embargos com o objetivo de pedir a suspensão do processo até que seja julgado o uso capião. Porque essa emissão de posse do município, eles até arrolaram essa mulher que se disse proprietária de um pequeno pedaço, né? Arrolou ela como terceiro interessado. Ela está assistida pela Defensoria Pública, mas
Ela só participou da audiência de conciliação, que na verdade nunca acontece, porque a gente tem entendimento que federais e municipais e tudo mais não faz acordo, né? É. Mas enfim, doutor, ela só participou da audiência e não apresentou nenhuma defesa ou alguma coisa do tipo. Mas ela tem a garantia da outra sentença lá, que garante a ela um pedaço daquilo. Ou seja, a doutora pode, né, o cliente entendendo que são processos diferentes, que ele tem que te acertar honorários diferentes, mas a doutora pode fazer uso capião de domínio útil usando a súmula 237 como matéria de defesa. Esse uso capião, ele serve para quê? Para a doutora peticionar no outro processo e falar, ó, tem que suspender até que seja julgado o uso capião. Se isso der certo e pode dar, ótimo, resolveu. Se não der, o cliente tem que, na verdade, arcar com honorários com a doutora, porque a doutora teria que fazer uma outra peça, uma peça totalmente individual, que seriam embargos de terceiro, pedindo a suspensão também da emissão da posse. Complexo, hein? Complexo, mas é o único caminho que a doutora tem chance. Único, hein? E avisa... Eu na época tentei vias políticas, mas não deu certo também. E é difícil, justamente né? pela morosidade judiciária que eu entendi. Eu sei. E a doutora fez bem, eu já vi casos de conseguir, né, o direito de uso de 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos. Fez bem, tentou. Mas agora nessa situação, se o cliente quiser investir para continuar, não tem outra saída. É o uso capião e, se tiver condições financeiras, o embargo de terceiro. Beleza, então, doutor. Agora, agradecida. Agora eu vou voltar para o primeiro. Eu quero fazer um croquis com a doutora para ajudar, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou anotar tudo no Word para depois só organizar. Isso, aí fica facinho que a doutora consegue, já finaliza, né? Aí não tem jeito, é vara civil, não tem vara especializada no uso capião. Quando tem, é maravilhoso, né? Mas não e tem. Aqui é vara única. É vara única. E vara única é 880, né? Ou ela é boa, ou ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim. Ele entrou com a emissão de posse primeiro que eles não analisaram e o meu interdito, graças a Deus, eles analisaram primeiro. Eles entraram no final de abril com a emissão de posse, pedido de liminar, e eu entrei 17 de maio com o interdito e ele concedeu minha liminar e não analisou ainda a emissão. É complicado. Eu fui no cartório agora na hora do almoço, né? Poxa, paga R$70, 70 reais para pedir alguma coisa, é a taxa. E para dar a baixa numa cláusula resolutiva, eles cobraram com base no valor do imóvel mais 1.500, ou seja, é um sistema muito ruim do Brasil, né? Tanto o registral como o Poder Judiciário, né? Ele arranca dinheiro, mas não resolve, né? Isso. Vamos lá, doutor. Ó, doutor, anota aí. Então, o endereçamento é a vara civil. Esse cliente, ele não é casado no papel, não, né? Só convive, mas não tem nada. Não tem nada. Então, o que a doutora pode fazer? É só o nome dele. Então, esse uso capião não vai ter réu, viu, doutora? Mesmo com a emissão, doutor, já? Não chama réu no processo, por quê? Porque a doutora vai trabalhar com a tese, que é uma ação declaratória. E a ação declaratória é uma ação incidental. Então, o outro processo, a ideia é que o juiz ele suspenda até que seja julgado o uso capião, entendeu, doutora? Então eles vão, mas da mesma forma eles vão pensar. Provavelmente eles vão se habilitar no uso capião, mas não faz mal. Para nós é ótimo, porque o importante é distribuir a peça para usar como matéria de defesa. Tá. Colocar réu. Então esse uso capião não coloca réu, porque é uma ação declaratória. O nome da peça vai ficar assim: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Extraordinária? Social. Não entendi. Extraordinária social. Social. Aí a doutora vai fazer o quê? Vírgula, conforme 1238 do Código Civil. É 1238, né? 1238. E enunciado 492. Da 5ª Jornada de Direito Civil. Aí a doutora não vai colocar em face, contra, porque não vai ter réu. A doutora vai para preliminares. Nas preliminares, a doutora, eu não sei se é o caso, se o cliente é humilde,
O cliente é humilde, doutora? Ah, doutor. É, não é. É, né? Eu sei. É assim, ela não consegue. Ela tem um bar aberto no nome, na verdade, né? A gente tem uma empresa assim. Ah, eu não sei, porque se pede isso é gratuita, se a pessoa realmente recolhe imposto de renda, acho que a gente só atrasa o processo, né? Então é melhor pedir mesmo, No né? certificado eu consegui a gratuidade. Conseguiu? Ah, então vale a pena pedir, pede como prova emprestada. Sim, justiça gratuita. Aí a segunda preliminar, que é importante, dá para a doutora fazer um pedido de averbação premonitória, para sujar a matrícula. Como? Faz o pedido, a segunda preliminar, a primeira é justiça gratuita. Mas a segunda preliminar pede a averbação premonitória, para a doutora conseguir sujar a matrícula. É a averbação? Premonitória. Premonitória. O juiz vai expedir um ofício, vai mandar para o cartório, ou a gente mesmo leva, para constar na matrícula a averbação que existe esse uso capião em andamento.